Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje nos reunimos no dia 15 de dezembro, quinta-feira, da terceira semana do Advento. Estamos nos preparando dentro desse tempo oportuno, preparando o nosso coração para a celebração da solenidade do Santo Natal. A cada dia é uma oportunidade de refletirmos o Santo Evangelho, de nos aproximarmos da graça e do amor do Senhor para com cada um de nós. Por isso, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 7, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmo o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos ainda no dia de hoje com as leituras, a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículos de 1 a 10, aonde nós ouvimos, sobretudo, o profeta dizendo: alegra-te, ó estéril, que nunca fostes mãe. Exulta e regozija-te, tu que nunca destes à luz. Os filhos da mulher abandonada serão mais numerosos do que os filhos da bem casada, diz o Senhor. Parece contraditório um pouco esta questão, mas o profeta Isaías está falando, sobretudo, de uma realidade futura, de um oráculo messiânico, que fala, de certa maneira, de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que devia vir para resgatar e salvar o gênero humano. O Salmo responsorial, Salmo 29, algumas versões do Salmo 30, traz como resposta: eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Então, o Senhor que nos livra do cativeiro da morte, que nos convida a estar em sua presença. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, é continuidade daquilo que ouvíamos no dia de ontem. E poderíamos dizer então que desde ontem, concluindo hoje, nós estamos resgatando e revivendo aquilo que ouvíamos no domingo, no terceiro domingo do Advento, São Mateus, que nos traz então essa realidade, sobretudo então de João Batista, dos discípulos que vão a Jesus para questionar se ele é o Messias que havia de vir ou se necessitaria então esperar outro. Nós estamos no dia de hoje na segunda parte deste momento,
aonde então se diz, depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. Então, é importante resgatarmos aquilo que nós ouvíamos ontem. João está preso, João pede para que seus discípulos possam ir aqui, ele faz questão de dizer, são 2 discípulos, diferente de Mateus que envia um grupo de discípulos, ir questionar a Jesus se ele é aquele Messias que havia de vir, ou se era necessário, ou se fará necessário esperar um outro. E Jesus então dá aquela resposta, Vede, ouvide e vede o que estou fazendo. Os cegos recuperam as vistas, os mudos voltam a falar, os surdos ouvem, os coxos andam, enfim. Então, os sinais, as realidades de Jesus, então, que vem resgatar, que vem salvar o povo, o ser humano. Hoje, de certa maneira, Jesus começa a falar de João para as multidões. Falando de João como este caniço no deserto, que é agitado pelo vento. Em outras palavras, no contexto de João, ele nadava contra a maré, contra a corrente, e era um sinal de contradição, então, sobretudo aos imperadores do seu contexto. E ele continua, então, é um homem que é austero, um homem que não vive, então, aquilo que o mundo prega de certa forma, as vestes, as honrarias, enfim. Depois ele diz, se pergunta junto à multidão, foram ver o quê? Um profeta? E ele mesmo responde, eu afirmo que sim, é alguém que é mais do que um profeta. Então nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que São João Batista é o último dos profetas, poderíamos dizer. Ele vive essa transição do Antigo para o Novo, é o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento. E esta palavra que nós ouvíamos, então, é muito forte. Eu vos afirmo que sim, é alguém que é mais do que um profeta. E ele, então, resgatando, sobretudo, aquilo que está na profecia de Malaquias, diz, eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Então, amados irmãos e irmãs, é importante entender o que os profetas do Antigo Testamento anunciavam e queriam dizer. Eles falavam de um Deus que eles faziam profunda experiência, mas que ainda não conheciam face a face. Quando então se fala aqui que João é mais que um profeta, nós poderíamos dizer que João é um anjo, um mensageiro de Deus. Por quê? Diferente dos profetas do Antigo Testamento, João não fala acerca de algo ou de uma realidade que ele não conhece ainda. João fala acerca do Deus que ele viu, do Deus que ele contemplou, do Deus que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é considerado então este anjo de Deus, o anjo que vem para preparar o caminho de Jesus, vem para preparar os caminhos do Senhor. E depois conclui-se o Evangelho dizendo então que ele veio para todos, mas muitos o renegaram, porque não quiseram viver de fato aquilo que o batismo e a lei do Senhor, proclamada sobretudo por João Batista, queria dizer. Então o projeto de Deus se torna inútil para o contexto dos mestres da lei e dos fariseus. Peçamos ao Senhor que Ele nos conceda a graça de acolher a sua palavra em nossa vida e, acolhendo-a, amá-lo e servi-lo de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.